Fala, turma, bem-vindo aí ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho dessa experiência do gasto com games. Eu sei que muita gente aqui vai questionar isso, mas eu já vou falar. Se você não respeitar o seu dinheiro, ele não vai respeitar você. Por experiência, por ter gastado mais do que devia, principalmente por acreditar que eu poderia perder uma peça, um jogo ou um console e eu não o teria se eu não pegasse naquele momento. Eu me coloquei em muitas situações difíceis e eu quero passar um pouco dessa experiência para que você não cometa exatamente os mesmos erros que eu cometi, tá? Então vem comigo. Provavelmente uma das coisas, deixa eu ajeitar aqui essa. Provavelmente uma das coisas mais fascinantes para quem é gamer e principalmente para quem é colecionador, porque só o colecionador entende colecionador. É inexplicável por que você quer acumular coisas, né? Só para quem tem essa mesma percepção. Igual o cara coleciona tampinha, o cara coleciona seja lá o que for. Isso é uma coisa muito incrustada e você vai trazer isso por algum motivo, seja ele qual for. Porém, o cuidado que se deve tomar é que se criou uma cultura perigosa, não só no Brasil, mas no Brasil talvez um pouquinho mais. Houve uma época que talvez eu cite nome de lojas que vocês tenham conhecido e que hoje nem existe mais. Por exemplo, tinha a Eletromil Games. Cara, no centro da cidade, eu lembro de comprar jogos a 10 reais, 5 reais. Que na verdade, se a gente parar para pensar, não é tão barato assim, mas proporcionalmente em relação ao que se vê hoje. Aí introduziram uma coisa chamada raro, escassez de produto e principalmente aquela coisa de que, cara, a necessidade de ter. E todo mundo passou por isso, todo mundo vai passar por isso. Você que coleciona vai passar por isso. Eu parei de colecionar? Não, mas eu estou muito mais criterioso naquilo que eu coleciono, né? Então eu tenho uma pequenina, minúscula coleção de itens de simuladores, né? Jogos de corrida, que eu sou muito apaixonado por isso. Eu tenho um packzinho ou outro de jogos prensados ou mesmo repro, tá? Aí de Saturno. Tenho acho que até bastante jogos ainda de Forza, de Xbox, que tá aqui que eu talvez ainda pegue aí um Xbox primeiro modelo, né? Enfim, a questão é, tudo começa por uma paixão. Paixão é uma coisa maluca, você quer ter a qualquer custo. Eu lembro quando foi para mim ter meu PC Engine, que não, se hoje já não é barato, naquela época também não era, mas se queria, né, um 3DO, putz, fui buscar 3DO, nem sei onde eu fui buscar, e que não existe muita gente ainda que faz, né, essas caçadas aí. E chega um ponto que você quer tanto aquele item que você vai cometer alguns erros cruciais. E esse erro chama-se gastar mais do que você pode e principalmente mais do que você ganha. Vamos pensar que moramos em um país em que o salário mínimo hoje é 1.300 e 1.300 alguma coisa, vai para 1.410 reais. Então vamos pôr aí 1.410 reais, 12 reais eu acho, né? Cara, para quem ganha este salário ou para quem ganha qualquer faixa de salário, eu acho hoje, entendendo e passando por muita dificuldade, por não ter tido um pouquinho de maturidade e ninguém para me falar essa coisa da questão de eu ter a minha economia financeira, ou eu saber guardar, ou eu saber economizar, ou eu saber a hora certa de gastar, eu passei muito. Então, eu vou deixar algumas sugestões aqui. E esse vídeo vai valer muito a pena para você, principalmente para você ter uma inteligência emocional de não se empolgar.
Eu vou começar com um exemplo bem básico, recentemente. Aqui está o Mister, ok? Meu Mister está aqui. Esse Mister eu já venho, eu já existe há um bom tempo, mais tempo do que eu conheci sobre ele, mas eu venho guardando a grana, eu já estava guardando a grana há mais de 2 anos para comprá-lo. Mas, pô, Ed, mais de 2 anos? Sim, porque eu não posso me pôr numa condição em que eu possa gastar mais do que eu teria condições, ou muito mais do que eu ganho em porcentagem. Se eu me dar o direito de gastar ou guardar 5 a 10% do meu salário para o meu entretenimento eletrônico, seja console, seja os jogos, hoje é 350 conto a 500 reais, gente. Não adianta achar que não é, porque é, tá? Isso se você não estiver procurando aquele jogo clássico, raríssimo, para você pôr na sua coleção, porque aí o teto é o limite. Porque não vai ter limite. Quem detém isso vai vender a preços que ele julgar aquilo, porque não existe uma precificação sim, existe estudo de precificação sim, mas trabalha com o teu emocional. Essa é a verdade, é uma peça que você quer, é algo que vai ficar lindo na tua coleção, vai ficar maravilhoso, mas você precisa julgar algumas coisas. Se você é solteiro, aí você vai gastar. Mesmo sendo solteiro, eu não recomendaria. Tenha um teto de gasto. É muito importante isso. Teto de gasto com seus brinquedos. O que eu tenho hoje aqui no quarto, que a gente brinca, que eu e o Henrique jogamos, que me esposa jogamos, não veio de uma hora para outra. Foi planejado, foi visto as possibilidades. Isso não era assim antes. Eu queria e ela comprava. Muitas vezes sem condições para isso. Eu fazia. Porque aquilo era legal, eu ter na minha coleção. E eu nunca fui para mostrar para os outros. Ó, eu nunca fiz revenda de nada. As pessoas só sabiam que eu colecionava quando iam na minha casa ou o pessoal do grupo que eu participava, né? E eu, vídeos, nada disso eu tinha mostrando. Porque a ideia era ter para mim, para minha apreciação e para a minha diversão. E aí eu já contei essa história há vídeos atrás, que aí você vai passando o controle, você vai perdendo o controle. Isso é muito perigoso, quando você começa a perder o controle. E aí você começa a gastar muito além. Aquela história, apareceu um console que você estava esperando tanto, caramba, apareceu lá um 3DO Duo. Puta, sem jogo, mas tá lá. Quanto? 3 mil reais. Caracas. E aí tem aquela coisa, né? Puta, se eu não pegar agora, alguém vai comprar, porque com certeza tem gente com mais grana do que eu, e essa peça só tá aqui. Eu nunca mais vou conseguir. Se eu não pegar essa peça, e aí você entra na loucura, vai lá. Quando você ainda consegue parcerias com vendedores ou negociações, ainda vai. E quando não tem? Vamos pegar no empréstimo. O banco tá aí para isso, afinal de contas, não é? Vamos tirar da poupança, vamos tirar dos investimentos. Cuidado com esse tipo de pensamento. Ele pode pôr você numa situação em que você vai ter que perder a sua coleção. Graças a Deus eu não tive que vender minha coleção por isso. Mas acontece. Acontece. Quando você passa do limite, quando você extrapola o limite. Tenha um limite, tenha um teto de gasto. Eu tenho meu teto de gasto com os meus hobbies, tá? Eu não vou dizer aí que seja algo assim, em meses mais folgados, eu posso me dar direito talvez aí de 20% aí do meu salário. Mas habitualmente é de 5 a 10. Não dá para gastar mais do que isso. Porque existem outras responsabilidades maiores do que os meus consoles, do que os meus brinquedos. Salvo você que já ganha grana com isso, né? Por exemplo, o pessoal que tem aí grandes canais. E na verdade, quando ele agrega algum item à coleção dele, ele está agregando mais valor para o canal e ele está trazendo ainda mais conteúdo, né? Então, talvez isso faça um sentido gigante para ele. Mas para ter na sua coleção, vá com calma. Cara, a menos que seja a última peça do planeta, eu vou te falar, tem itens que vai ser difícil você ter na sua coleção. Eu queria um X68.000. Ia ser difícil. Provavelmente eu ia correr atrás de um jeito, mas ia ser difícil. Poderia correr atrás hoje? Se talvez estivesse ainda fazendo essa coleção física de hardware, talvez.
Não sei, com o tempo você vai amadurecendo, né? Você vai tendo, você sai daquela coisa, né? Do eu quero agora. Outra coisa que você tem que tomar cuidado é que tipo que é a sua coleção. Eu, por exemplo, os meus itens eram caixa, manual e, se possível, lacrado. Eu fui criando condições para restringir, que é o que você faz na verdade, para tentar conter o volume. Então eu tinha o meu Odyssey, por exemplo, tinha até aquela parte de garantia. Na caixa, manual, garantia um jogo. Acho que o jogo mais caro que eu paguei do Odyssey, eu não vou me lembrar agora, mas eu paguei uma coisinha carinha. Itens que eu tive que era difícil encontrar no Brasil. Japão, veio o Playdia, o Pippin eu tinha na minha coleção. O Virtual Boy tinha na coleção. São muito, hoje, muito mais caros ainda, né? E todos funcionais, né? Eu vendi essa coleção toda, todos funcionais. E outra coisa que você tem que tomar cuidado, e eu tô falando porque eu já ouvi e eu tô repassando a minha experiência, tá? Você não investe. Isso aqui, eu não sei se você teria como investimento. Cara, um ou outro jogo, um ou outro console pode realmente aí, a longuíssimo prazo, se tornar algo extremamente, sei lá, caro aí, com muita grana, e você por necessidade de vender. Mas o meu caso não era o vender, né? Eu não colecionava como investimento, eu colecionava porque para mim fazia parte, cada item daquele, além de procurar, encontrar e tê-lo, fazia parte era algo especial que eu estava pondo ali. Então, esse tipo de coisa, ele muda muito a tua mentalidade, né? Mas o principal tenha um teto de gasto, porque se você não tiver, você vai ter problemas. Se você ganha um salário mínimo, você vai ter que pensar bem. Eu quero comprar um Mr. FPGA. No grupo que eu participo, apareceu ontem, foi, além do meu, eu achei que era o segundo mais barato. R$399. Cara, você vai ter que ter um teto de gasto, fazer e eu recomendo, guarde. Evite parcelamento, a menos que para parcelar você tenha grana. Ah, eu vou comprar esse monitor. Tá, sei lá, R$70. Eu tenho R$70. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar 3 vezes sem juros e eu aplico R$70. Talvez seja interessante. Agora, eu quero comprar um PlayStation 5, tá R$5.000, eu não tenho R$5.000. Ah, eu parcelo em 10 vezes de 500. Esses 500, se fosse só do Play, tudo bem, mas e o risco de você por outras coisas? Então, parcelamento só vale a pena, na minha opinião, tá? E depois que eu comecei a praticar esse tipo de condição. Se você tiver o dinheiro, você tá com o dinheiro lá, sei lá, tá investido onde você quer, então você vai lá e parcela, sem juros, bonitinho, ou com juros, aí é com você, eu acho que nunca é válido parcelar com juros, mas tem aquela coisa, né? Você fala, pô, eu quero um item que é muito caro e eu quero parcelar. Sem problema, né? Então, poderia ter comprado o meu à vista? Poderia, mas eu preferi parcelar. Aí você usa os seus planos que achar melhor. O que não é válido, nunca vai ser válido, é você pegar o dinheiro que você não tem e aplicar na compra. Porque isso não é investimento, galera. Vamos ser bem honestos aqui. Isso é gasto. Você está gastando, seja para sua diversão, seja para mostrar para os outros, de que fim for, é gasto. Tá? Então, essa é a minha opinião. Eu fiz um vídeo anterior falando que a longo prazo ele me dá uma economia financeira. Por que ele vai me dar uma economia financeira? Porque o que eu adquiri daqui para frente, o que vier de atualização, o que vier de core, o que vier de coisas aplicáveis nele, eu não vou precisar gastar mais. Ok? Agora, vamos lá, por exemplo. O Mars está para sair. E é evidente que eu tenho bastante interesse no Mars. Né? Assim como futuramente vai vir aí, talvez, PlayStation 6, Xbox, sei lá que versão. Vai sair o PlayStation 5 Pro agora, não vai? Não tem interesse nenhum. Eu não tenho interesse nenhum. Talvez para quem queira ter aí, possa ser algo interessante. Né? Eu já tenho PlayStation, não preciso gastar de novo. Para mim não faz o menor sentido. Né? Mas isso vai de cada um. Mas se eu fosse projetar para gastar num Pro,
provavelmente eu estaria começando, desde o primeiro anúncio, a fazer as minhas reservas para aquele propósito. Cara, hoje tem vários lugares aí que você pode fazer uma reservinha aí com CDI aí, tá 100%, filé. Você vai guardando de pouquinho em pouquinho, tira lá 10, 15% ali do seu salário e guarda. Lembrando que isso não pode ser algo que vai te fazer falta. Não pode ser algo que você não vai pagar a sua luz, que você não vai comer, que você não vai beber, que você não vai que você não vai vestir, que você não vai passear com a sua família, que você não vai cuidar do seu filho. Não, não pode, galera. Isso não é uma questão de achismo, isso é um fato. É evidente, você tem muita grana, isso não vai fazer falta? Dane-se. Mas não é a realidade da maioria. E estou começando a minha coleção agora e eu não vai com muita sede ao pote, cara. Começa com coisinha. Você já tem alguma coisa para jogar? Ótimo. Não, comecei a ganhar grana. Eu quero começar devagar. Começa com um pouquinho, cara, olha. Começa com essas coisinhas mais simples. Pega os emuladorzinhos, baratinhos. Esse aqui tem até link aí no canal, né? Você pega barato, começa a se divertir. Você já tá tendo acesso. E aí você vai se programando. Qual é o meu próximo console que eu quero ter? É tal. Outra coisa, e vale aqui para todo mundo, pelo menos vale muito para mim. O porquê. Cara, por exemplo, o Neo Geo AES. Eu não sou um cara que joga jogos de luta. Brinco, me divirto vez ou outra, mas eu não tenho aquela gana por jogos de luta. Eu nunca tive oportunidade e nunca tive o Neo Geo AES. Não fazia sentido para mim ter um equipamento daquele caríssimo numa coleção de algo que não era algo para mim. Então, seja colecionador, mas não seja acumulador. Que eu comecei a entrar nessa vibe do acumular. O colecionador, ele vai pôr... Porque existe... A partir de ser colecionador, tem as vertentes. Tem um cara que vai colecionar só Saturno, só Atari. Por quê? Porque é aquilo que representa algo para si. Tá? Então, hoje, se eu fosse colecionar hardware físico, provavelmente seria Sega. Bastante coisas aí da Sega eu pegaria, mas principalmente Saturno. Porque existe uma referência para mim desse console, né? Atari. Cara, Atari eu teria sem problema, mas não teria todos os jogos. Eu tenho, por quê? Porque Atari foi o primeiro console que eu tive. Eu com 12 anos tive o privilégio de ter um Atari, graças a ele, meu pai tinha uma condição, e eu tive o privilégio de ter um Atari, que era, gente, videogame sempre foi caro. Jogar é caro. Não é de agora. Sempre foi. Se vocês pegarem matérias antigas, vocês vão ver preços absurdos para o salário mínimo minúsculo. O que não foge hoje, gente. Salário mínimo que vai a R$ 1.412 e teu filho te pede um PlayStation 5, um Xbox. O Xbox Series S ainda estava muito bom. Agora com o reajuste foi para 2.000 e alguma coisa. Aí você vai falar assim, pô Ed, mas tem a nuvem. Tem, só que aí existem alguns fatores. E aqui até pra gente consolidar isso. Quando você compra consoles novos e você quer estar na geração atual, você depende disso aqui também, ó, tela. Né? Apesar de que o PS5 numa tela de tubo wide, bem feitinha, fica bacana. Mas você precisa de tela, uma tela 2K, 4K, que você tem que pensar nisso. Né? Você vai pegar e vai rodar numa TV de tubinho, não tem como. Então, o console de geração atual, ele também é caro e se torna mais caro se você ainda não tem, se você ainda entrou na era 4K. Eu entrei na era 4K ano passado e ela já estava há muito tempo, mas não era hora para mim ainda. O meu PC, eu ainda não estou no 4K. Talvez este ano. Por quê? Porque os jogos que eu tenho, que eu tenho me divertido, não rodam em 4K. Então não há necessidade desse gasto a mais. Aí eu pego esse gasto que eu faria a mais, eu concentro em algumas outras coisas. Então, eu quero o Mars? Sim, evidente. No lançamento, não sei ainda. Ainda não tenho o valor dele total, mas eu já estou reservando para tal. Quando eu tiver o valor dele total, se for no lançamento, ótimo. Se não for, eu espero passar o lançamento e aí eu efetuo a compra. Outra coisa importante que você tem que observar. Hoje você encontra muita gente vendendo jogos, vendendo consoles, vendendo tudo. Então isso é bom, porque você tem uma concorrência, né?
e as pessoas estão vendendo. Eu sempre me coloquei na posição, se o cara está vendendo, ele achou uma fonte. Claro, tem coisa que não dá para você ficar correndo atrás. Na época que eu colecionava, eu tinha uma fonte no Japão. Alguém que mandava para mim. E que vinha. O risco de ser tarifado existe, tá? Mas passou mais coisas não tarifadas do que tarifadas. Não é que eu tava burlando, mas veja, o Pipim, por exemplo, cara, eu fui tarifado como se fosse na época um PC atual. Não faz sentido, né? Porque não existe muito aquele julgamento, né? Na aduaneira não tem muito. O cara olha, é computador, ele não olha, né? É um negócio muito empírico, muito visual. Então, ter contatos, ter pontos em que você possa minimizar estes gastos te dá mais condições de ter mais itens. Porque você vai gastar menos, né? Eu tô querendo um produto. Existem um site, eu até vou depois ver o site direitinho e vou deixar no link aí. Por exemplo, esse site são pessoas que viajam de lá para cá. Você entra em contato, você vai entrar lá e vai colocar, olha, tô querendo tal coisa. Quem se interessar e estiver vindo, vai te falar quantos por cento ele cobra daquilo. Vale a pena? Muito. Um exemplo, eu posso, em vez de pagar, por exemplo, no Mars, né, ele vai custar entre 600 e 700 dólares, que é muito dinheiro. Mas, se eu consigo que alguém traga de lá para cá, né, que ele me cobre 5%, 10%, 15%, ainda vai valer mais a pena do que 100%. Tá? Então, façam esses julgamentos, mas tenham critérios. Mas, principalmente, tenha teto de gasto. Tenha teto de gasto com a diversão de vocês. Tenha teto de gasto para comprar. Eu quero o próximo console que eu quero vai ser tal. Quanto ele custa? Pesquise, procure. Tá R$1.000, pesquise, procure, ache a oportunidade. Mas enquanto você faz isso, faça sua reserva. Não se coloque numa condição em que você vai passar aperto só para falar que você tem ou só para você se divertir. Não faça isso com você. Eu passei perrengues por não ter ninguém para falar isso para mim. E eu estou falando isso para você agora. Não gaste sem você ter reservas e principalmente acima do seu teto de gasto. Qual é o seu teto de gasto? Coloque aí na descrição aí. Qual a sua estratégia para você aumentar a sua coleção ou aumentar a sua diversão? Eu tenho alguns itens que me interessam, que eu vou correndo atrás, mas para tê-los eu vou fazendo as minhas reservas e aos poucos eu vou chegando lá. Cuidado com essa história que é a última peça, eu nunca mais vou conseguir achar uma peça como essa. Não é bem assim, tá bom? Espero que o vídeo seja esclarecedor, que ele seja útil para você e que você tenha condições de se divertir com qualidade com seus eletrônicos, mas também que você possa ir passear bem tranquilamente aí com a sua família, sem passar dificuldade nem para perto. Tá bom, galera? Até o próximo vídeo. Grande abraço. Fui.